Olá pessoal, essa é a prova do ENAD de 2014, questão 33, que trata do tema pipeline. Então, vamos à leitura. A seguinte sequência de instruções lógicas e aritméticas será executada por um processador em pipeline de 5 estágios. Então, para ficar mais fácil de observarmos a questão, ela já está aqui pronta no cenário, ok? E vamos aqui mostrar esses 5 estágios e o que significa cada um desses 5. Então vamos lá. Então temos aqui os 5 estágios, que seria o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto estágio. E aqui a função de cada um, que é o primeiro estágio, busca da instrução, está aqui, busca da instrução. O próximo, leitura de registradores, está aqui, LR, leitura de registradores. Terceiro, execução, está aqui, EX. Acesso à memória está aqui, AM. E o último, que é escrita de registradores, está aqui, WR. Então, temos aqui o pipeline com os 5 estágios. E, como a gente já sabe, a função do pipeline é fazer o adiantamento das instruções. Ou seja, enquanto uma instrução está sendo executada, consequentemente as próximas vão sendo buscadas para serem também executadas. E aí eu vou consumindo menos ciclos de clock. Então, se percebermos aqui, para o uso desse pipe, nós temos aqui essas 5 instruções aqui, assembly, ok? Onde essas instruções elas trabalham aqui com 3 registradores, certo? Lembrando aqui que a questão ela coloca que o primeiro registrador é o chamado registrador de destino, ou seja, por exemplo, a operação AND entre registrador R3 e R4, o resultado cai em R5. Então, temos aqui essas 5 instruções. Então, está aqui as 5 instruções. E as 5 instruções estão sendo executadas de acordo aqui como a gente vai colocar aqui, empilhadas, utilizando os 5 estágios do pipe. Ok? Então, podemos observar aqui na construção deste cenário, que na verdade esse aqui é o desafio dessa questão, é saber fazer essa construção desse cenário aqui. E observamos que a partir do estágio, desses 5 estágios dessas instruções, conseguimos executar essas 5 instruções aqui, utilizando aqui esses 9 ciclos, conforme está aqui nesse cenário. Então, dando prosseguimento, ele fala que essas instruções, da forma como elas foram colocadas, ela tem um problema que é chamado conflito de dados. E a gente precisa entender aonde é que está ocorrendo esse conflito de dados, e vocês já devem lembrar lá que esses são alguns dos problemas que podem acontecer dentro do pipeline aí de execução de instruções. Então, conforme a gente falou que R1 ele é o registrador de destino, então a gente pode perceber aqui que esse resultado de R1 após a soma de R2 com R2, então a gente tem que ver o seguinte, que após a execução de ADD, nós temos aqui uma próxima instrução de multiplicação em que eu já preciso do R1. Então, esse é o grande problema. Será que lá dentro do cenário, dentro da forma como as instruções elas são executadas lá de estágios dentro do pipe, será que quando eu for precisar de R1 aqui, será que ele já vai estar disponível? Ou seja, será que essa instrução já vai ter que ser... Será que ela já tenha tido executado na sua totalidade? Então, essa que é a grande questão. E a gente vai conseguir visualizar isso fácil aqui, a partir do ponto em que a gente empilhou aqui as execuções dessas instruções dentro do pipe. Então, se a gente observar aqui, a gente tem um problema nas instruções de adição e multiplicação. Então, a gente verifica que eu só vou estar disponível no registrador de destino na execução da adição apenas no 7º ciclo, mas eu preciso na multiplicação do registrador R1 no 5º ciclo. Ou seja, o que acontece? Eu não vou ter o valor correto de R1 porque ele só vai estar disponível lá no 7º ciclo. Então, aqui nós observamos claramente esse problema do conflito de instrução, certo? Ou conflito de dados. Então, vamos embora. Então, o que é que a questão ela sugere aqui? Que é para a gente avaliar essas 3 afirmações e saber se
a gente fazendo troca entre essas instruções, a gente consegue resolver esse problema de conflito de dados. Então vamos lá. Então ele sugere aqui primeiramente a troca entre a troca das posições, né, entre as instruções O e ADD para ver se a gente consegue resolver o conflito de dados. Então eu já tenho aqui o cenário pronto para o item 1, que é o que acontece? Eu troquei a posição entre ADD e O, então o que acontece? Lá do sétimo ciclo, a gente baixou aqui para o sexto ciclo. Porém, eu preciso de R1 aqui no quinto ciclo. Ou seja, não resolvemos ainda o problema de conflito de dados. Então, o item 1 está descartado. Então, vamos para o item 2. A troca de posição entre as instruções ADD e END soluciona o conflito? Então, vamos lá. Vamos para o item 2. Então, fizemos a troca de ADD e END, e se observarmos aqui, eu vou estar disponível o registrador R1 no quinto ciclo, assim também como eu preciso aqui na instrução de multiplicação no quinto ciclo. Mas aí a gente se pergunta, poxa, e eu preciso da instrução no quinto ciclo, e ela vai ser escrita no quinto ciclo, será que também eu não vou ter um conflito aí? Mas aí a questão, ela coloca uma afirmação interessante, que é o seguinte, ó, se a gente observar aqui com cuidado, a questão ela fala aqui, ó, poxa, pulei aqui, vou pegar aqui, ele diz aqui, ó, sabe-se que a primeira metade do ciclo lido, pulei aqui, perdão, mais os valores registradores podem ser, olha lá, mas os valores dos registradores podem ser escritos na primeira metade do ciclo. Ou seja, o registrador vai ser escrito na metade do ciclo e o registrador vai ser lido na segunda metade do ciclo. Então, o que é que eu quero dizer aqui? Ó? Que dentro desse quinto ciclo aqui, a primeira metade do ciclo ele vai ser escrito e no mesmo quinto ciclo, na sua segunda metade, a gente vai ter aqui a leitura. Então, por isso que ele já está colocado aqui no cenário, para a gente ver que a escrita ela vai acontecer primeiro aqui no tempo e a leitura ela vai acontecer depois. Então, o que acontece? Mesmo sendo no quinto ciclo, a gente não tem aqui mais o problema de conflito de dados, porque a escrita vai acontecer primeiro do que a leitura. Então, neste caso, a gente tem aqui a resolução do problema do conflito de dados. Então, a gente vê que a afirmativa 2 ela está certa. E se percebermos aqui dentro das afirmativas, para a gente não perder mais tempo, a gente vê que ela é a única que está correta. Porque na afirmativa 3, o que acontece? Se adicionarmos aqui, ele está dizendo que se eu adicionar uma instrução, ou uma instrução chamada NOP, ou uma instrução que não reflete nada no processador entre as instruções de ADD e multiplicação, então vamos lá para o original, se ele está dizendo o seguinte, se eu adicionar aqui uma instrução nula, chamada NOP, entre ADD e multiplicação, ou seja, colocar mais uma instrução aqui no meio, eu ainda tenho o velho problema aqui de conflito de dados. Então, pessoal, a resolução da questão é isso, e o grande desafio dessa questão é montar esse cenário e, enfim, tem que dar essa revisão, tem que olhar com cuidado como é que se estrutura todos esses estágios dentro das questões aí de como o pipeline ele é montado. Então, vou ficando por aqui, pessoal, e até a próxima.